Vivemos em uma era de informação sem precedentes, onde somos bombardeados diariamente com mais de 5.000 mensagens publicitárias e cerca de 2 horas e meia consumindo conteúdo em redes sociais. Em meio a esse dilúvio de informações, algo crítico está acontecendo. Sinais espirituais significativos estão sendo normalizados na cultura popular, sem que muitos cristãos sequer percebam. Filmes recentes quebram recordes de bilheteria enquanto sutilmente promovem valores que contradizem diretamente os ensinamentos bíblicos. Séries de streaming aclamadas pela crítica glorificam práticas que Efésios 5:11 nos adverte a não participar, mas antes condenem-nas. O que está acontecendo não é apenas uma mudança cultural. É uma batalha espiritual sistemática pelos corações e mentes, especialmente de nossos jovens. Enquanto o mundo celebra esta evolução de valores, precisamos perguntar: estamos realmente atentos ao que está por vir? O que antes seria impensável em conteúdos voltados para famílias agora é apresentado como normal, celebrado e até mesmo incentivado. Personagens que incorporam valores anticristãos são retratados como heróis, enquanto aqueles com convicções de fé são frequentemente caricaturados como intolerantes ou ignorantes. A Bíblia nos alerta em 1 João 5,19 que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Esta realidade manifesta-se claramente na indústria do entretenimento atual. Isaías 5:20 declara: Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem da escuridão luz e da luz escuridão. Não é exagero afirmar que estamos vendo este versículo cumprindo-se diariamente nos conteúdos que enchemos nossas mentes. Paulo adverte em Efésios 6:12 que nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. O inimigo utiliza estrategicamente a influência da mídia para normalizar comportamentos e filosofias que afastam as pessoas de Deus. O campo de batalha hoje não é apenas físico, é digital, emocional e espiritual. Cada filme, série, música ou conteúdo de rede social carrega mensagens que moldam sutilmente nossa visão de mundo. Como cristãos, somos chamados ao discernimento, como nos lembra Hebreus 5:14. O alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Nos últimos anos, temos testemunhado uma transformação radical na maneira como a espiritualidade é retratada na mídia. Símbolos anteriormente reconhecidos como ocultistas ou anticristãos agora são apresentados como acessórios de moda ou elementos cool em videoclipes, filmes e programas populares. Esta não é uma observação baseada em teorias conspiratórias, mas uma análise objetiva do conteúdo que está sendo produzido e consumido em massa globalmente, inclusive por famílias cristãs. A inversão de valores é evidente quando observamos como personagens que representam virtudes tradicionalmente cristãs são ridicularizados, enquanto aqueles que encarnam rebeldia contra princípios bíblicos são elevados a posições de admiração. Em produções recentes voltadas para adolescentes, por exemplo, é comum observar protagonistas que praticam rituais espiritualmente questionáveis, sendo retratados como empoderados e iluminados. Esta narrativa cuidadosamente construída cria um ambiente onde jovens cristãos são sutilmente influenciados a questionar se seus valores familiares e bíblicos são realmente relevantes para o mundo contemporâneo. O apóstolo Paulo nos adverte em 2 Coríntios 11:14 que o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Esta verdade espiritual manifesta-se na mídia através da apresentação de práticas contrárias às Escrituras como caminhos para a iluminação, liberdade ou autoconhecimento. Músicas no topo das paradas frequentemente glorificam comportamentos que a Bíblia claramente identifica como destrutivos,
enquanto seus videoclipes incorporam simbolismos espiritualmente carregados que passam despercebidos pelo espectador casual, mas plantam sementes no subconsciente. A normalização destes elementos não acontece por acaso. Existe uma progressão cuidadosamente executada. O que começou como pequenas referências em produções de nicho, agora domina o entretenimento mainstream. Filmes blockbusters incluem cenas com rituais disfarçados de ficção. Séries aclamadas pela crítica apresentam protagonistas que recorrem a práticas espirituais questionáveis para resolverem seus problemas sem consequências negativas sendo mostradas. Jogos populares entre crianças e adolescentes incorporam elementos mitológicos e simbólicos que contradizem diretamente a cosmovisão cristã. As mídias sociais amplificam essa exposição, com algoritmos que frequentemente direcionam os jovens para conteúdos cada vez mais extremos. Influenciadores com milhões de seguidores normalizam práticas que contradizem os ensinamentos bíblicos, apresentando-as como formas de espiritualidade ou autoconhecimento. Um estudo recente mostrou que 67% dos adolescentes consideram influenciadores digitais como fontes confiáveis de informação e inspiração, muitas vezes acima da autoridade de pais ou líderes espirituais. O que torna este fenômeno particularmente preocupante é como raramente discutimos abertamente estes padrões em nossas igrejas e lares. Existe um silêncio constrangedor sobre o que está claramente se manifestando em nossa cultura. Muitos líderes religiosos hesitam em abordar estes temas por medo de parecerem desconectados ou excessivamente críticos da cultura pop. Porém, como afirma 1 Pedro 5,8, devemos ser sóbrios e vigilantes, porque o diabo, nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, procurando a quem possa devorar. A palavra de Deus não deixa dúvidas quanto à necessidade de estabelecermos limites claros em relação ao que permitimos influenciar nossas mentes e corações. Filipenses 4:8 nos instrui. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Este versículo nos oferece um filtro prático para avaliarmos o conteúdo que consumimos. Quando assistimos a um programa, ouvimos uma música ou navegamos nas redes sociais, deveríamos nos perguntar: este conteúdo glorifica o que é verdadeiro, honesto, justo, puro e de boa fama? A Bíblia nos ensina em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esta transformação mental não é automática. Exige vigilância constante e escolhas deliberadas sobre o que permitimos entrar em nossos pensamentos. Quando consumimos passivamente conteúdos que contradizem os valores bíblicos, corremos o risco de nos conformarmos gradualmente com os padrões deste mundo. Como diz o provérbio, vigie seus pensamentos, pois eles se tornam palavras. Vigie suas palavras, pois elas se tornam ações. Vigie suas ações, pois elas se tornam hábitos. O rei Davi compreendeu a importância da vigilância mental quando declarou em Salmos 101:3: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Este princípio espiritual permanece verdadeiro, independentemente das mudanças culturais. Na era digital, temos maior responsabilidade em aplicar esse discernimento, pois nunca antes na história humana tivemos tanto conteúdo imediatamente disponível em qualquer momento e lugar. O profeta Isaías alertou: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem mal. Isaías 5:20. Estamos vendo este princípio manifesto quando valores anticristãos são celebrados como progressistas e libertadores, enquanto valores bíblicos são rotulados como retrógrados ou opressivos. Cristo nos ensinou em Mateus 6:22-23 que os olhos são a lâmpada do corpo.
Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. O que permitimos que nossos olhos consumam tem impacto direto em nossa saúde espiritual. O apóstolo Paulo adverte em Efésios 5:11 para não participar das obras infrutíferas das trevas, antes exponde-as à luz. Em vez de normalizar ou tolerar conteúdos que contradizem a verdade bíblica, somos chamados a expô-los à luz do discernimento espiritual. A Escritura nos orienta em 1 Tessalonicenses 5:21-22. Examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda forma de mal. Este exame cuidadoso deve se estender ao entretenimento que consumimos. O apóstolo João nos adverte em 1 João 4:1 para não crer em qualquer espírito, mas provar os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Da mesma forma, devemos provar o conteúdo midiático, discernindo quais mensagens e valores estão sendo transmitidos explícita ou implicitamente. Deuteronômio 18:9-13 adverte claramente contra práticas ocultas, incluindo adivinhação, feitiçaria e consulta aos mortos, declarando que quem pratica tais coisas é abominável ao Senhor. No entanto, muitos programas e filmes populares apresentam estas práticas como inofensivas, fascinantes ou até mesmo empoderadoras. O que Deus declara como abominável, nossa cultura frequentemente celebra como entretenimento. Como cristãos, não podemos permitir que a exposição constante normalize o que as Escrituras claramente condenam. A batalha pelo controle de nossas mentes é real. Paulo descreve em 2 Coríntios 10:3-5. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Cada escolha que fazemos sobre o conteúdo que consumimos é uma batalha nesta guerra espiritual pelo domínio de nossas mentes. O livro de Provérbios nos ensina que, como imagina em sua alma, assim é. Provérbios 23:7. Aquilo com que alimentamos nossa mente molda quem nos tornamos. Se continuamente absorvemos conteúdo que normaliza valores anticristãos, gradualmente nossa própria visão de mundo começa a mudar. É por isso que Paulo nos adverte: não vos enganeis. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Esse princípio se aplica não apenas às pessoas com quem nos associamos, mas também ao conteúdo midiático que convidamos para nossa casa e mente. Viver como cristão fiel em uma cultura que cada vez mais celebra valores contrários à palavra de Deus exige intencionalidade e coragem. Não basta apenas identificar as influências negativas. Precisamos desenvolver estratégias práticas para resistir e permanecer fiéis. Como Jesus ensinou em João 17:15-16, Ele não pede que sejamos retirados do mundo, mas que sejamos guardados do mal, pois não somos do mundo. Isto significa que devemos viver como embaixadores de Cristo em uma cultura que frequentemente se opõe aos seus valores. O primeiro passo para permanecer fiel é desenvolver o hábito do discernimento ativo. Em vez de consumir passivamente qualquer conteúdo que nos é apresentado, devemos cultivar uma postura de questionamento. Quando nos deparamos com um novo filme, programa, música ou tendência nas redes sociais, devemos perguntar: quais valores estão sendo promovidos aqui? Estes valores alinham-se com a palavra de Deus? Qual é o fruto espiritual deste conteúdo? O livro de Hebreus nos lembra que o discernimento entre bem e mal é marca de maturidade espiritual. Hebreus 5:14. Estabelecer limites claros é essencial.
Isto não significa isolar-se completamente da cultura, mas fazer escolhas conscientes sobre o que permitimos influenciar nossa mente. Para famílias, isto pode significar criar diretrizes sobre o tipo de conteúdo permitido em casa e o tempo dedicado à mídia. Para jovens, pode envolver escolher amizades que respeitem suas convicções e buscar entretenimento que não comprometa sua fé. Lembre-se das palavras de Josué: "Eu e a minha casa serviremos ao Senhor." Josué 24:15. Esta declaração exige decisões concretas sobre o que permitimos entrar em nossas casas e vidas. A imersão diária na Palavra de Deus é nossa defesa mais poderosa contra as influências enganosas da cultura. Quando passamos tempo regularmente estudando as Escrituras, desenvolvemos o que C.S. Lewis chamou de bom senso moral, a capacidade instintiva de reconhecer falsidades espirituais, mesmo quando apresentadas de forma atraente. O Salmo 119, 105 afirma que a palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quanto mais saturamos nossa mente com a verdade bíblica, mais facilmente identificamos desvios dessa verdade no conteúdo que encontramos. A comunhão cristã autêntica fornece uma base vital para resistir às pressões culturais. Quando nos reunimos regularmente com outros crentes comprometidos, fortalecemos uns aos outros contra as influências mundanas. Provérbios 27:17 ensina que o ferro com o ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Precisamos de relacionamentos onde possamos discutir abertamente os desafios espirituais que enfrentamos na mídia e na cultura, compartilhando insights e encorajando uns aos outros a permanecer fiéis à verdade bíblica. Devemos também exercitar o poder do exemplo positivo. Em vez de apenas criticar o conteúdo problemático, podemos demonstrar alternativas edificantes. Apoiar criadores de conteúdo cristãos que produzem entretenimento de qualidade alinhado com valores bíblicos. Engajar-se com arte, música e mídia que refletem a verdade, bondade e beleza de Deus. Como Paulo nos instruiu em Filipenses 4:9, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Desenvolver a prática da oração específica sobre o que consumimos também é fundamental. Antes de assistir a um filme, ouvir um álbum novo ou seguir um influenciador, podemos pedir a Deus sabedoria e discernimento. O apóstolo Tiago nos assegura que se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Tiago 1:5. O Espírito Santo é nosso guia, na verdade, e pode nos alertar sobre conteúdos espiritualmente prejudiciais. Para pais e mentores, a responsabilidade é ainda maior. Devemos não apenas modelar discernimento, mas também equipar a próxima geração para navegar por uma cultura cada vez mais hostil aos valores cristãos. Provérbios 22:6 nos orienta a instruir a criança no caminho em que deve andar, o que hoje inclui ensiná-la a avaliar criticamente mensagens culturais à luz da verdade bíblica. Isto significa ter conversas abertas e honestas sobre o conteúdo que encontram, ajudando-os a desenvolver suas próprias antenas espirituais para detectar influências negativas. É crucial lembrar que nossa resistência não é baseada no medo, mas na confiança de que aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Nossa estratégia não deve ser impulsionada pelo pânico ou paranoia, mas por uma compreensão sóbria da batalha espiritual em que estamos envolvidos e pela certeza de que Cristo já garantiu a vitória final. Esta perspectiva nos permite engajar com a cultura de forma estratégica e esperançosa, em vez de reativa e temerosa. Por fim, devemos estar preparados para o custo do discernimento.
Em uma cultura que valoriza a conformidade e ridiculariza absolutos morais, defender valores bíblicos pode resultar em rejeição social ou rotulações negativas. Jesus nos advertiu que seríamos odiados por causa dele, João 15, 18, 19. No contexto da mídia atual, isto pode significar ser considerado antiquado, intolerante ou desatualizado, por recusar-se a celebrar conteúdos que contradizem a verdade bíblica. No entanto, como Paulo, devemos estar dispostos a considerar tudo como perda por causa do supremo valor de conhecer Cristo Jesus. Filipenses 3:8. Em um mundo onde a iniquidade é cada vez mais celebrada como liberdade e a desobediência a Deus é apresentada como emancipação, a família cristã enfrenta desafios sem precedentes. As Escrituras nos advertem em 2 Timóteo 3:1-5 que, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Este paradoxo espiritual manifesta-se claramente na cultura midiática atual, onde valores que contradizem diretamente os ensinamentos bíblicos são celebrados enquanto mantém-se uma fachada de virtude moral através de causas socialmente aceitáveis. Para pais cristãos, a tarefa de guiar uma família através deste ambiente espiritual contaminado pode parecer assustadora, mas não estamos sem direção. Deuteronômio 6:6-7 nos instrui: estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. A instrução espiritual não é um evento isolado, mas um processo contínuo integrado na vida cotidiana, incluindo como respondemos ao conteúdo midiático que encontramos. O que está por vir não é surpresa para Deus. Os sinais que observamos na cultura midiática atual correspondem precisamente às advertências que encontramos nas Escrituras sobre os últimos dias. 2 Timóteo 4:3-4. Alerta que chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão às fábulas. Vemos isso claramente quando conteúdos que promovem uma espiritualidade falsa ou moralidade distorcida ganham popularidade, enquanto mensagens alinhadas com a verdade bíblica são marginalizadas ou ridicularizadas. É essencial equipar nossos jovens com ferramentas de discernimento. Em vez de simplesmente proibir certos conteúdos, embora limites sejam necessários, devemos ensinar o porquê por trás desses limites. Quando adolescentes compreendem como certas mensagens contradizem a verdade bíblica e podem prejudicar sua saúde espiritual, estão melhor preparados para fazer escolhas sábias, independentemente. Como diz Provérbios 22:3, o prudente vê o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nossa responsabilidade é ajudar nossos filhos a reconhecer o perigo antes que enfrentem as consequências. Atos práticos de resistência espiritual incluem estabelecer jejuns de mídia regulares para toda a família, períodos dedicados a desconectar-se da cultura digital e reconectar-se com Deus e uns com os outros. Durante estes momentos, podemos praticar a oração intencional, estudo bíblico familiar e conversas significativas que fortalecem nossos vínculos e valores compartilhados. Jesus nos ensinou a importância do jejum espiritual. Mateus 6:16-18. E na era digital, abster-se temporariamente do consumo de mídia pode ser uma forma poderosa de renovação espiritual. Devemos também ser proativos em criar uma cultura familiar que valorize conteúdo edificante. Isto significa não apenas filtrar o negativo, mas ativamente buscar e celebrar mídia que reflete valores cristãos. Filmes que exploram temas de sacrifício, redenção e virtude moral
música que eleva a alma e honra a Deus, livros que promovem sabedoria e verdade. Estes podem formar um contraponto poderoso às influências culturais dominantes. Como Paulo instruiu em Filipenses 4:8, devemos fixar nossos pensamentos no que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e admirável. A Igreja desempenha um papel crucial neste processo. Comunidades de fé devem abordar abertamente os desafios da mídia moderna, oferecendo recursos, workshops e discussões que equipem as famílias para navegar neste território complexo. Quando a Igreja permanece silenciosa sobre estas questões, deixamos as famílias isoladas em sua luta. Como corpo de Cristo, somos chamados a carregar os fardos uns dos outros. Gálatas 6:2, incluindo o fardo de criar filhos com valores cristãos em uma cultura hostil a esses valores. Precisamos cultivar um espírito de vigilância sem cair no medo paralisante. Jesus nos disse em João 16:33, "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Esta confiança na vitória final de Cristo deve informar nossa abordagem à batalha cultural atual. Não somos vítimas impotentes de forças além do nosso controle. Somos embaixadores do reino vindouro de Cristo, chamados a viver como cidadãos desse reino, mesmo enquanto navegamos pelo reino deste mundo. É vital lembrar que o que está acontecendo não é apenas uma mudança cultural, mas parte de uma batalha espiritual milenar. A Bíblia nos ensina em Apocalipse 12:17 que o inimigo irou-se contra a mulher e saiu para fazer guerra ao restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. A mídia e o entretenimento tornaram-se campos de batalha principais nesta guerra espiritual pelos corações e mentes, particularmente da próxima geração. Finalmente, devemos manter uma perspectiva eterna. O apóstolo Paulo nos lembra em 2 Coríntios 4:17-18 que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. As tendências culturais atuais são temporárias, mas as verdades do reino de Deus são eternas. Nossa fidelidade agora, incluindo como administramos o consumo de mídia em nossas famílias, tem implicações eternas que transcendem qualquer desconforto ou rejeição momentânea que possamos enfrentar. O que está por vir não está oculto para aqueles que conhecem as Escrituras e estão atentos aos sinais dos tempos. Cristo está voltando para estabelecer seu reino eterno, e até lá somos chamados a viver como cidadãos desse reino, representando fielmente seus valores em cada aspecto de nossas vidas, incluindo o conteúdo que escolhemos consumir. Como nos lembra 1 Pedro 1:13, devemos cingir os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos é oferecida na revelação de Jesus Cristo. Para permanecer firme diante das influências midiáticas contrárias à fé, recomendo estas estratégias práticas. 1. Estabeleça um tempo diário para a imersão na Palavra de Deus. A verdade bíblica é nosso melhor filtro contra mentiras culturais. Dedique pelo menos 15 minutos diários à leitura, meditação e memorização das Escrituras. 2. Pratique o consumo intencional de mídia. Antes de assistir, ouvir ou ler algo, pergunte: este conteúdo me aproxima de Cristo ou me afasta dele? Não consuma passivamente. Faça escolhas deliberadas. 3. Utilize ferramentas de filtragem e limites tecnológicos. Aplicativos como Covenant Eyes, Circle ou mesmo controles parentais embutidos podem ajudar a proteger sua família de conteúdos prejudiciais. 4. Promova discussões abertas sobre mídia em sua casa. Quando encontrar mensagens problemáticas, transforme-as em oportunidades de ensino, analisando-as à luz das Escrituras. 5.
Cultive comunidade com outros crentes comprometidos que compartilham seu compromisso com o discernimento espiritual. O isolamento torna-nos mais vulneráveis às influências negativas. Lembre-se que esta batalha já foi vencida por Cristo. Não lutamos por vitória, mas a partir da vitória. Como afirma 1 João 4,4, filhinhos, vós sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Agradeço por participar deste momento crucial de reflexão e discernimento. O que compartilhamos hoje não é apenas informação, mas um chamado para a vigilância espiritual em tempos desafiadores. Como você tem experimentado a influência da mídia em sua vida espiritual? Compartilhe nos comentários suas experiências e estratégias para manter-se fiel em uma cultura cada vez mais hostil aos valores cristãos. Suas perspectivas podem ser exatamente o que outro irmão ou irmã precisa ouvir hoje. Se este conteúdo ressoou com você, considere inscrever-se no canal para receber mais mensagens de discernimento espiritual e fortalecimento na fé. Juntos, podemos edificar uma comunidade de crentes vigilantes e equipados para os tempos em que vivemos. Na tela final, você verá 2 vídeos sugeridos que selecionamos com carinho para você. Escolha um deles para continuar sua jornada espiritual. Não se esqueça de voltar amanhã para mais um momento de comunhão com Deus. Lembre-se, você não está sozinho nesta jornada de fidelidade. O mesmo Espírito que ressuscitou Cristo dos mortos habita em você, capacitando-o a discernir a verdade e permanecer firme. Para isto, Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Romanos 14:9. Até nosso próximo encontro.